Vamos falar sobre a educação sistêmica e a educação tradicional, agora com um olhar e um enfoque para professores, para a escola, para você que está envolvido de alguma forma nesse desenvolvimento da criança através dos conceitos educacionais, das instituições educacionais. Então, você pode ser um professor, um coordenador pedagógico, você pode ser um diretor, você pode ser alguém que auxilia dentro desse processo da dinâmica educacional, dentro da instituição escolar, por exemplo, né? Você pode ser lá um bibliotecário, você pode ser a secretária da escola, você vai aprender nesse vídeo, você vai aprender comigo qual é a diferença da educação tradicional para a educação sistêmica e mais, você vai também saber por onde começar e o que você deve fazer, certo? Então vamos lá. Começando aqui, né? Como é a nossa educação hoje tradicional? Como é a educação tradicional? Quando eu faço essa pergunta para você, provavelmente já vem um modelo, né? Já vem um modelo aí na sua mente. O processo é: a criança nasce, começa a se desenvolver, algumas já entram lá, já começam a ir para uma instituição, a uma creche, para alguns cuidadores, de repente, né? Então ela sai desse contato da família e ela começa a se relacionar já com o mundo externo. Isso acontece na nossa relação tradicional. Quando ela chega nessa outra instituição, independente da idade que ela chega, se é com 6 meses, às vezes quando já vai lá para o berçário, ou se ela vai chegar mais na educação infantil a partir de 3, 4, 5 anos de idade, né? Quando ela chega então nessa instituição, o que começa a acontecer ali? Dentro da nossa educação tradicional. Dentro da educação tradicional, o que nós temos? Nós temos uma grade de conteúdos, né? Nós temos uma grade de conteúdos que precisa ser aplicado e nós começamos a desenvolver dentro dessa grade de conteúdo muitas outras dinâmicas de como, por exemplo, ensinar valores, ensinar mais da cultura, ensinar inclusive sobre civismo, ensinar as crianças, né? Ensinar sobre respeito, como se relacionar com o seu colega, como se relacionar com a sua professora. Nós ensinamos sim relações. Nós, professores, também, qual é a forma que nós agimos dentro da educação tradicional? Muitas vezes nós nos colocamos como aquela pessoa, né? Eu sou a professora que sou próxima ao meu aluno, sou extremamente próxima ao meu aluno. Então, ele está ali comigo, eu pergunto como está em casa, percebo as dores do meu aluno, né? Eu sou a professora que percebe as dores do meu aluno e pergunta com ele, e ele comenta como está, o que está acontecendo em casa, qual é o momento de vida que ele está vivendo, e você então dá suas opiniões juntamente, é claro, com toda o que você precisa seguir com a sua grade disciplinar, com o seu conteúdo disciplinar. Mas você também está muito presente. Aliás, o que nós sempre queremos é ser grandes amigas, né? Grandes amigos, se você é um professor, grandes amigos dos nossos alunos. Muitos de nós temos esse comportamento. E ao estar mais próximos a esses nossos alunos, quando nós estamos mais próximos a eles, eles acabam então nos contando as suas questões de vida, nós procuramos ajudá-los. Nessa ajuda, nós procuramos dar ensinamentos para que ele possa crescer e evoluir, né? E conjunto tudo isso, nós também agregamos aqui todo o conteúdo programático. E assim nós seguimos. Essa é a educação tradicional. E mais tarde, o que nós queremos ver enquanto professores? Enquanto professores, nós queremos ver um resultado. Qual é o resultado? Daqui 10, 15, 20 anos, você está no supermercado, na fila do banco, da panificadora, sei lá onde, encontra o seu ex-aluno e ele tem um baita de um reconhecimento a você. E ele fala assim: professora, você foi uma professora incrível, você mudou a minha vida, porque você me deu o conselho tal naquele dia, né? Porém,
Eu, por exemplo, tenho mais de 300 alunos, tem em torno de 300 alunos dentro de um ano todo, né, que eu trabalho. Provavelmente essa também é a sua realidade, talvez sim, talvez não. E aí você tem um aluno que de repente vai chegar para você em algum momento, vai te encontrar, vai dizer que você foi a professora inesquecível da vida dele. E isso nos traz uma coisa gostosa, muda o nosso dia, é aquele dia que você se sente realmente transformado. Porém, você sabe que para chegar, para desenvolver tudo isso, para chegar nesse momento, no dia em que você vai encontrar esse aluno lá no supermercado, se você for listar tudo que você já passou, todo o estresse que você já viveu dentro de sala de aula, tudo aquilo que você se esforçou para poder entregar para ele, né? O quanto também doeu em você em saber as questões pessoais dele. E que muitas vezes, ainda quando você está envolvido dentro da sala de aula e você fala das questões pessoais, você entende ele, mas às vezes ele não entende você e acaba sendo mal educado com você em alguns momentos. Tudo isso é a nossa realidade da educação tradicional. Eu tenho absoluta certeza que você se identificou com esse discurso que eu fiz aqui, porque é o discurso que nós vivemos em sala de aula dentro dessa educação tradicional. Eu também já vivi tudo isso. Vivi tudo isso, por quê que eu falo que eu vivi? Porque hoje eu conheço um pouco mais. Eu conheço uma postura diferenciada, que é a postura da educação sistêmica, também conhecida como pedagogia sistêmica. Então, o primeiro passo para que você consiga entender, você que é professor, para que você consiga compreender a educação sistêmica e a pedagogia sistêmica, você precisa entender o que é um sistema. E aí você vai voltar aqui nos outros vídeos e vai entender tudo isso lá no Começando do Zero, sistemicamente. Você consegue identificar ali como é que se começa. Se você já tem esse conhecimento prévio do que é um sistema familiar, eu vou resumir aqui rapidamente que o sistema, quando nós falamos de um sistema, é porque nós olhamos aqui quem eu sou, meus pais que vieram antes de mim e todos os meus avós, bisavós, todos aqueles que vieram antes, eu entendo que eu estou inserida em um sistema, sistema familiar. Quando eu vou para a escola, eu tenho um sistema educacional acontecendo lá, né? Que tem suas regras, que tem suas leis. Então, a educação sistêmica, ela parte disso. Ela para de olhar apenas a criança e o seu comportamento. O que acontece, né? Na sala de aula, nós fazemos o quê? Muitas vezes nós olhamos e dizemos assim: ah, mas também se a mãe dele fosse mais presente, ou se o pai dele estivesse junto, se o pai chamasse atenção, se a mãe fizesse isso, se, né? Nós acabamos, a grande verdade é que grande parte do tempo nós acabamos fazendo julgamentos em relação ao nosso aluno e à vida dele, dentro do nosso modelo tradicional. Quando nós chegamos no café da manhã, na sala dos professores, você vê uma enxurrada de questões que os professores começam a trazer sobre os alunos e todas elas têm esse fundo de julgamento. E isso não significa estar certo ou estar errado, significa que acaba atrelando um certo peso, uma certa vontade de não estar mais participando de tudo isso. Então, a educação sistêmica, qual é a diferença, então, da educação tradicional? A educação sistêmica, ela vai olhar para o aluno, o professor vai olhar para o aluno, compreendendo que por trás dele existe uma história. Então, eu olho para o meu aluno agora e antes de julgá-lo, eu já sei que aquele comportamento que ele está apresentando é porque por trás dele existe uma história familiar, existe um histórico. Ele está tendo esse comportamento porque dentro do sistema familiar dele, ele traz muitas informações. E essas informações são processadas e entregues aqui nesse momento. Nesse momento ele apresenta esse tipo de comportamento, né? Então o meu aluno ele está ali paradinho
e você olha para ele. Eu tenho conhecimento da educação sistêmica, então eu olho para ele, olho para o comportamento dele e sei que ele é muito mais do que aquilo que eu estou vendo. Eu consigo então olhar para tudo que está por trás disso. E melhor ainda, né? Então lembra lá na educação tradicional, quando eu quero ser amiga do meu aluno, eu quero estar próximo a ele, lembra disso? Esse resultado ele só vai fazer com o quê? Imagina que dentro do... Aqui é o sistema dele, né? Aqui é o sistema do teu aluno. E aí quando nós queremos saber da intimidade, da vida familiar desse aluno, nós entramos dentro desse sistema e nós nos envolvemos aqui. Você está envolvida a ponto de que tudo que continua acontecendo dentro desse sistema, na alma ela continua atuando em você. Continua atuando em você. E é por isso que muitas vezes nós, professores, nos sentimos cansados em absoluto. Isso nos gera um cansaço, uma perda de energia enorme. Por quê? Porque nós estamos envolvidas em muitas histórias. Porque esse modelo que eu estou fazendo aqui é para um aluno. Acontece que quando você troca de sala, né? Quando você troca de turma, se você é um professor já do ensino fundamental, dentro de disciplinas, eu troquei de turma, você vai para outra turma e acaba se envolvendo lá também com outro aluno. Ou seja, quando chegou no final do dia, só existe um resultado para você. Você está simplesmente esgotado. Dores no corpo, dor de cabeça, meu corpo dói, meu ombro, tudo vai para o seu corpo. Tudo vai para o seu corpo. Com o olhar, a visão da educação sistêmica aqui existe o sistema do meu aluno, fechado, blindado, e aqui existe o meu sistema enquanto professora, fechado, blindado. Eu posso me relacionar com o meu aluno, porém eu não permito que ele entre no meu sistema e não permito que também eu entre ao sistema dele. Nós estamos vivendo em uma época, né? Agora, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, uma época de pandemia. E quando eu fiz essa cena agora aqui, é como se você pudesse colocar a máscara para que nada pudesse invadir, nada possa invadir o seu sistema. Então, você pode continuar conversando com o seu aluno, mas você sabe que existe um lugar seguro para você permanecer. O lugar do professor, da professora. Esse é o seu lugar. Eu sou apenas a professora. Esse é um lugar seguro para você ficar. Fique no lugar de professora. Porque quando você, na educação tradicional, quer se inteirar dos problemas da situação desse teu aluno, você sai do lugar de professora e passa a fazer parte de algum lugar que está faltando algum membro aqui nesse sistema do aluno. Por exemplo, se tem ausência de mãe, um exemplo. Ausência não física, ausência quando a mãe está ausente, você sabe disso. O professor é campeão em identificar se a mãe está presente ou não na vida do aluno. Então, ali no sistema do aluno tem uma falha. Qual é a falha? Você percebe isso e diz, isso é ausência de mãe. Deixa eu dar uns conselhos aqui para ele. Você automaticamente saiu do seu lugar de professora e acabou se inserindo no lugar de mãe. E nesse lugar de mãe, você vai, digamos assim, pagar o preço por estar lá, né? Só que esse pagar o preço vai refletir na sua vida, no seu dia a dia. Então, eis aqui o grande segredo. Qual é o segredo? Quando eu olho para a educação sistêmica, eu vejo o sistema do meu aluno blindado e estou blindando o meu sistema também, sendo apenas a professora. Dou um passo atrás e vou ser apenas a professora. Funciona isso, Eli? Funciona. Como é que eu sei? Esse é o método que eu aplico em mim todos os dias. É a postura que eu exercito todos os dias. Ficar no meu lugar de professora. Então, qual é a diferença entre o modelo da educação tradicional e da educação sistêmica? Na educação tradicional é tudo que você já conhece. No modelo da educação sistêmica, eu sei que meu aluno possui um sistema e que por trás desse sistema existe toda uma história.
e que aqui estou eu, a professora, com um único objetivo, objetivo de entregar a aprendizagem a ele. Eu entrego a aprendizagem a ele do jeito que ele é. Eu não tento mudá-lo. Eu não tento inserir mais coisas ali do tipo crenças, valores, mais um monte de coisa. Eu faço isso de forma natural, sem invadir esse sistema, sem precisar entrar lá dentro. E aqui, então, na educação sistêmica, eu me protejo enquanto professora. E ao me proteger enquanto professora, eu vou estar no meu lugar. No meu lugar, que é o lugar da professora. E quando eu encontro esse lugar, existe só uma palavra. Eu sinto leveza. Eu sinto paz. Eu me sinto uma professora realizada. E assim sucessivamente. Eu amei fazer esse vídeo aqui para você. Eu tenho certeza também que você se identificou com muitas coisas do que eu falei aqui. E se você se identificou, coloca aqui nos comentários, porque eu vou adorar me relacionar com você por aqui e conversar desse ambiente da sala de aula, que é algo tão comum para mim e para você. Coloca aqui, nós vamos fazendo pequenos ajustes nessas nossas posturas e eu vou ajudar você a ter momentos mais leves dentro da educação. Um grande abraço, nós nos vemos.